Bora trazer aqui o retrato de um outro caso para você. Nós falamos sobre o caso de Daniel Alves, o jogador que foi preso preventivamente na Catalunha, a região norte da Espanha, depois de ter sido acusado de estupro. A pena ao atleta pode chegar a 15 anos de prisão. Uma mudança recente na legislação espanhola teve um papel decisivo nesse caso. A Rafaela Cascardo e o Gabriel Passeri são responsáveis pela reportagem que você vê a partir de agora. A lei Só Sim é Sim, sancionada em setembro do ano passado, aboliu as diferenças entre abuso e agressão sexual na Espanha. Antes da legislação entrar em vigor, era considerado crime de abuso sexual a prática que atentasse contra a liberdade sexual de uma pessoa sem o consentimento da vítima e sem uso de violência, força ou intimidação. Já a agressão sexual ou estupro era considerado o acesso ao corpo de outra pessoa para atividade explicitamente sexual, sem consentimento e com violência. A forma mais grave é com penetração. A nova lei se baseia na ideia de que crimes sexuais devem ser tipificados com base no consentimento da vítima e não em outros elementos. Assim, todos os crimes de natureza sexual, independentemente de haver ou não violência, passaram a ser agressões sexuais, acusação da qual o jogador Daniel Alves tenta se defender. O lateral direito é acusado de ter agredido e estuprado uma mulher na Catalunha, na Espanha, no final de dezembro. Na última sexta-feira, ele se apresentou voluntariamente à justiça para prestar depoimento. O jornal espanhol El País apurou que o jogador teria entrado em contradições e dado 3 versões sobre o ocorrido. E nenhuma dessas versões casariam com os indícios já coletados pela polícia catalã. A justiça então decretou a prisão preventiva do atleta sem direito à fiança. Além da manifestação da vítima e do depoimento do próprio Daniel Alves, deve haver depoimento de testemunha, deve haver filmagem de câmeras, muito provavelmente é um exame pericial sobre as condições da vítima. Então, é muito provável que a juíza tenha levado tudo isso em consideração para entender que existiam efetivamente indícios da prática do crime. O fato de Dani Alves não ter raízes na Espanha, além da grande capacidade econômica dele e a possibilidade de fuga, teriam sido determinantes para a decisão da juíza. Uma vez em que ele é brasileiro nato, se ele vier para o país, a aplicação dessa pena ela fica muito mais difícil, como tem acontecido com o caso do Robinho. Por quê? Porque o Brasil não extradita, ou seja, não manda para a Espanha os brasileiros natos para que eles possam cumprir pena lá. O que pode acontecer é que ele pode cumprir a pena no Brasil. Mas aqui existe uma discussão jurídica muito complicada a respeito se ele precisa novamente ser processado aqui e ser condenado pelas autoridades brasileiras ou basta o processo que já aconteceu, o que acontecerá na Espanha. No ano passado, o ex-jogador Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália ao ser acusado de estuprar uma jovem numa casa noturna de Milão. Todas as instâncias da justiça italiana analisaram a sentença e ratificaram a condenação. A extradição do jogador chegou a ser solicitada pelo Ministério da Justiça da Itália, mas o pedido foi negado pelo governo brasileiro em novembro. No caso do Robinho já é um outro problema. Não é mais a questão da investigação e prova da materialidade, prova concreta do fato, mas sim uma questão de execução. Então, se eu sou brasileira e pratico um crime fora do Brasil, sou condenada e estou no Brasil, o que a justiça brasileira vai fazer é poder executar a sentença de acordo com as normas brasileiras, mas não mandar o nacional para ser executado lá fora. Na última semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse em entrevista à rádio Band News FM que o jogador pode cumprir pena no Brasil. Segundo Dino, a pasta que ele comanda está se debruçando sobre as questões jurídicas do caso para avaliar a aplicabilidade da pena. Crimes quaisquer que sejam eles devem ser punidos, concluiu o ministro da Justiça. Ninguém quer que uma pessoa seja punida sendo inocente, mas também ninguém quer que a gente perpetue a violência contra a mulher na sociedade contemporânea. Assunto bastante sensível, a defesa de Daniel Alves tem todo o direito e o atleta também de defender-se e nós estaremos aqui sempre abertos para ouvir todos os posicionamentos.